vai fazer nenhuma vinheta não. Bem, irmãos amados, estamos de volta aqui no nosso canal Emuná, para mais uma vez nós estarmos nos debruçando no entendimento das Escrituras, estarmos compartilhando aquilo que a Escritura tem para nós. O Eterno tem nos favorecido, nos dado a sua santa palavra, para que possamos assim, por ela, conhecê-lo e servi-lo na beleza da tua santidade. Então nós hoje vamos abordar mais um assunto, mais um tema esse importante, e acredito que vai trazer edificação para a vida de todos, suas vidas espirituais, porque a palavra do Eterno ela é viva e é eficaz. O tema de hoje que vamos estar compartilhando com todos vocês é sobre a Emuná do Eterno. Ou seja, Emuná é o canal, perdão, eu quero falar sobre a Menorá, que são nomes parecidos, a gente às vezes confunde. A Menorá do Eterno. E aí você pode estar pensando assim, que nome é esse, Menorá? Eu vou te explicar. A gente conhece o nosso povo brasileiro, a igreja brasileira, nosso povo, conhece a Menorá pelo nome de castiçal, pelo nome de candelabro, né? Então é um nome que nós conhecemos mais, esse objeto, que é um objeto sagrado, que na sua prerrogativa, no contexto original, né, escritural das escrituras, o nome é Menorá, que é um nome hebraico. O nome esse que o próprio Eterno deu. A Menorá, ela foi um objeto feito no ministério de Moisés, né, que a gente conhece como Moisés, nosso irmão Moshe, e foi criado no seu ministério. É uma arte desse tipo aqui, vou estar mostrando aos irmãos, para os irmãos terem uma ideia, então aí os irmãos vão já assimilar o que queremos falar. Nós chamamos esse objeto aqui, né, de candelabro, ou de candeeiro, ou de castiçal. É o que nós fazemos uso na língua portuguesa. Mas na língua hebraica, no original hebraico, isso aqui, esse objeto é conhecido como Menorá. Então, nós vamos estar falando sobre a Menorá. Isso aqui é muito importante. Para tal, nós vamos estar já fazendo uso das Escrituras, lendo a palavra do nosso Eterno, aqui no livro de Shemot, que na sua Bíblia é Êxodo, na Bíblia aportuguesada, na nossa língua portuguesa, Shemot é conhecido como Êxodo. Então, em Êxodo, capítulo 25 e versículo 31, capítulo 25 de Êxodo e o versículo 31. Eu vou estar lendo e aí depois vamos estar discorrendo esse assunto que é importantíssimo para todo o povo de Deus. Diz assim as Escrituras: faça uma menorá de ouro puro. Ela deve ser uma obra forjada. Sua base, haste, seus cálices, argola de folhas e pétalas externas deve ser feito de uma única peça. 6 braços devem estender-se a partir de seus lados. 3 braços de um lado da menorá e 3 do outro lado. Então, lemos essa passagem. Vocês observou que eu li o nome Menorá, porque eu estou lendo a Bíblia hebraica e ela traz o seu contexto original. Mas na sua Bíblia você deve ter encontrado a palavra castiçal, ou candeeiro, ou candelabro. Varia mesmo no português. Há Bíblias portuguesas que fala castiçal, outras falam candeeiro, outras falam candelabro, né? Mas o nome original correto é Menorá. É importante nós fixar isso na mente, no coração,
o nome desse objeto sagrado que Deus deu para Moshe, no seu período ministerial, criar essa menorá. Então vamos falar a respeito da menorá, que ela tem um significado importantíssimo para o povo de Deus. Primeiro que a menorá, ela tinha que ser feita, como lemos, e qual era o local de uso dela? Era o tabernáculo. O tabernáculo também foi dado pelo Eterno, suas medidas de largura, comprimento, tudo foi dado por ele, para Moshe. Então, essa menorá, ela tem que ser colocada no lugar santo. Para o quê? Para que ela fosse usada para iluminar aquele ambiente. Então a menorá, ela tinha que estar dando luz ali no lugar santo, dentro do tabernáculo. E você percebe que o tabernáculo, ele já tem uma informação espiritual forte, muito interessante. O tabernáculo, ele é um modelo do próprio homem. Lembra-se que o nosso irmão Shaul, que a gente chama de Paulo, ele usa muito esse termo de tabernáculo. Inclusive ele fala, quando esse tabernáculo se desfizer, temos um tabernáculo eterno, não feita por mão de homens, mas pela mão de Deus. Então você percebe que aquele tabernáculo ali, ele era um tabernáculo provisório, assim como o corpo humano está num estágio, está numa função provisória, porque o próprio Eterno falou para Adão, que chamamos de Adão, ele falou quando ele pecou, o Eterno falou para ele, do pó tu foste tomado, para o pó tornarás. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele saiu do seu estado original, da sua natureza perfeita, e entrou no estado de uma natureza debilitada, corruptível. Então, o homem passou a ter um corpo vulnerável, né? O seu corpo entrou num estado de degradação, né? Tanto é que o homem passou a ter vários problemas no seu corpo físico que ele não tinha antes. Uma delas, além da morte, é a velhice, as doenças e muitas coisas mais. Coisa que o homem não tinha conhecimento quando ele estava no seu estado perfeito. Então hoje o tabernáculo, o corpo do homem, é um corpo provisório, né? Nós vemos que lá em nosso irmão Yohanan, na sua epístola, né, que chamamos ele de João, ele fala que na verdade não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, no caso nosso Senhor Yeshua, quando ele se manifestar, assim como ele é, o veremos e seremos. Ou seja, Yeshua vai se manifestar num corpo de glória, porque ele ressuscitou num corpo de glória. Então a igreja, o povo de Deus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles vão ter um corpo eterno, um corpo glorificado como é o do Senhor, nosso Senhor. Então você já entende que a importância da menorá, ela tem que estar o quê? Dentro do tabernáculo. E a menorá, ela tem um simbolismo forte de que ela simboliza o eterno, ela simboliza Yeshua, ela simboliza o Espírito Santo. Então ela simboliza a palavra. Então a menorá tem que estar dentro do tabernáculo, no lugar santo. Então o Espírito Santo, a palavra do eterno, o eterno tem que estar dentro do tabernáculo. Quem é o tabernáculo do eterno? É nós, pois ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então ele habita em quem? Em nós, que somos seu templo. Por isso que a menorá tem que estar dentro de nós. E a menorá é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da palavra. Um crente em Yeshua, o Mashiach, não pode viver sem o Espírito Santo, sem a palavra. Então a menorá, para os dias de hoje, ela está
nos falando o quê? Que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Lembre-se que Yeshua falou bem assim: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as guarda, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então a menorá tem que estar dentro do templo chamado ser humano, para que o Eterno habite. Sem a menorá não tem como o Eterno habitar. E o que é menorá? Acabei de falar, é a palavra, é o Espírito Santo, é a comunhão com a verdade do Eterno, é uma vida pura, é uma vida limpa, é uma vida de santidade, é uma vida voltada para as coisas que pertencem ao Eterno. O Yeshua falou: buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque a redenção nossa vem de onde? Vem de cima. E Yeshua veio de onde? Veio de cima. Então a gente precisa guardar muito a palavra de Deus. Por isso que lá no Salmos 119 e versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha a lâmpada, olha a luz. A menorá é para manter o recipiente, o local, o ambiente iluminado. E quem é a menorá? A palavra é a menorá para nos manter debaixo da luz. E Yeshua, ele vai falar que ele é a luz do mundo. Olha, ele é a menorá. Então você percebe a simbologia da menorá, o que Deus queria falar e o que ele está falando através do ministério de Moisés, que a gente chama de Moisés, que o seu nome natural é Moshe. O que ele queria falar através desse ministério, desse homem, como Deus usou ele, como Deus usou Israel para nos falar a respeito de algo profundo, que é a sua palavra. A palavra de Deus tem que habitar em nós. Então, vamos seguir aqui. Olha só. Olha bem, eu vou te mostrar de novo. Veja bem, ó, aqui, ó, a menorá. São sete hastes. Tem uma central, a arte central, você está vendo aqui, a arte central. Do lado direito tem 7 hastes. Do lado esquerdo também tem 7 hastes. E no meio uma. Ela é um material, é um objeto numa peça única. Não tem emenda. É parecido com a aliança que usamos, né? Você não encontra emenda na aliança. Você pega, ela é um círculo, você não acha emenda nela. Esse material aqui, esse objeto, ele não tem emenda. Ela é uma peça única, demonstrando o quê? Que Deus é um. Que Deus não é vários deuses, como se ensinam por aí. Embora que eu não quero entrar nesse detalhe agora, para não perder o foco da palavra. Então, Deus é um. Então, Deus não é vários deuses. Então, aqui está uma simbologia tremenda do Eterno. Assim como a menorá tem que ser uma peça única, Deus está dizendo para o seu povo: eu sou um. Como está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Ouve Israel, né? Adonai é um. Adonai, nosso Deus, é um. Shema Israel, Eloheinu, Adonai, nosso Deus, é um. Então, Deus não é vários deuses como ensinam por aí, porque isso é paganismo. Deus é um. E eu vou te mostrar que isso tem uma profundidade muito grande. Vamos ver no Evangelho do nosso Senhor, que escreveu o nosso irmão João, o capítulo 14, e eu vou ler para você. Olha bem, você abre a sua Bíblia aí, na sua casa. O capítulo 14, o versículo 6 em diante, diz assim: e Yeshua disse, Jesus disse, pode estar assim na sua Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7. Pelo fato de vocês terem me conhecido,
também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês ouviram. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Versículo 9. E Yeshua, ou Jesus, como pode estar na sua Bíblia, replicou: Tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Como você me pede, mostra-nos o Pai. Você não acredita que eu estou no Pai, estou unido ao Pai, estou no Pai? O Pai é que está em mim, unido a mim. O que lhes digo não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza as suas obras. Confia que eu estou no Pai, unido ao Pai, e que o Pai está em mim, unido a mim. Mas se não puderem, ao menos confiam por causa das obras. Veja bem, falando sobre a menorá de novo. Olha a mensagem profética que a menorá traz. Yeshua está dizendo: eu e o Pai somos um, somos Errat, um. Então, não existe um Deus Pai e um Deus Filho. Existe o Eterno, que Yeshua fala: o Pai está em mim e eu nele. Sabe o que ele está dizendo? Nosso Yeshua, que a gente chama de Jesus, eu e o Pai somos uma pessoa, somos um só. Ele é a emanação do Eterno. Como diz o profeta Yeshayahu, é Deus entre nós, é Deus conosco. Deus tomou forma humana, se fez homem e habitou entre nós na emanação de Filho. Então o Eterno, ele está dizendo para nós, é um, não tem emenda, não tem compartimentos, divisões, tá? Não tem como diluir o Eterno, fazer isso, não. A palavra dele é bem clara. Então, aqui você vê já, como eu tenho dito, as escrituras, elas se encaixam, elas se interagem, elas estão entrelaçadas entre si. Não existe um Deus contraditório, que ora fala uma coisa, ora fala outra. O problema é que os sábios, ou os chamados sábios, como vocês queiram, os grandes filósofos e teólogos, eles não procuram ler a Bíblia na sua prerrogativa original, no seu contexto original. E aí acaba, ou por malícia ou não, aí eu não posso julgar, mas acaba havendo erros de ensinamentos, erros textuais dentro do seu contexto original, porque fugimos disso, buscamos contextos religiosos, contextos denominacionais, ou seja, denominações, contextos humanos, e aí a gente fica perdido, porque fugimos daquilo que é o original. Então você percebe, olha bem aqui, eu vou ler outra passagem, olha bem aqui o capítulo 15 de João, o Evangelho. Ele está dizendo, olha o que o Senhor vai dizer aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, que coisa linda, ó. E meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, mas não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, ou seja, o ramo não pode dar fruto longe da videira, sem estar na videira, vocês também não podem dar fruto a parte de mim, ou seja, vocês não podem dar fruto sem mim. Aí ele vai dizer, eu sou a videira, ó, ele repete, eu sou a videira, e vocês são os ramos, ele torna a repetir, quem permanece unido a mim, e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Olha aí, vamos voltar aqui para menorar. Olha que mistério tremendo. É um objeto que fala muito, porque toda a Bíblia está coligada entre si. Percebe-se uma coisa, é uma peça única. E é uma peça única que essa haste do meio, a do meio representa Yeshua. A do meio, só ela recebe azeite, só ela. Inclusive ela tem 4 botões de amêndoa, as outras do lado direito e esquerdo, ela só tem 3 botões de amêndoas. É como se fossem reservatórios, mas ela é a única que tem 4 botões de amêndoas. E ela é a única que recebe azeite, porque dela todas as outras hastes, todos os outros braços, todas as outras menorá, que são lâmpadas, todas elas vão ser cheias de azeite. Ou seja, as outras menorá, os outros braços dela aqui, as outras hastes, não pode ter azeite se não colocar azeite na do meio. Se não tiver azeite aqui, elas não recebem. É ela que distribui o azeite por os braços da direita e da esquerda. Olha o que o Senhor diz. Todo aquele que estiver em mim não está dando fruto, meu Pai corta. Por quê? Porque não está ligado na haste do meio. Se não está ligado na haste do meio, não recebe azeite. Se o ramo não está ligado na raiz, não recebe vida. Se não recebe vida, não vai dar fruto. Existem árvores que estão cheias de ramos secos, cheias de galhas secas. Por que elas estão cheias de galhas secas? Porque elas não estão ligadas na raiz da árvore, ela só está no tronco, então não recebe vida. É isso que o nosso Senhor Yeshua está dizendo. Todo crente não pode estar nele no sentido superficial, tem que estar nele no sentido da intimidade, da comunhão, da convivência, da obediência, da sujeição à sua palavra. Então todo crente que estiver se submetendo à haste do meio, se submetendo à vida que vem da raiz, o óleo que vem da haste do meio, então esse crente vai dar fruto, porque a sua haste nunca vai faltar azeite. Olha a coisa boa aqui, vamos lá. As lâmpadas só mantêm acesa porque tem óleo. Por que elas mantêm acesas? Porque tem óleo, porque a haste do meio está cheia de óleo para manter elas com óleo. Se a haste do meio não tiver azeite, elas ficam secas, e elas secas não pode iluminar, as lâmpadas não acendem. Cada haste dessa aqui tem um pavio. E cada pavio é alimentado pelo azeite, mas o azeite não é propriedade delas, o azeite vem da haste do meio. Então, o Espírito Santo não é a propriedade de uma religião, o Espírito Santo é do Eterno. E é Ele que devemos servir para que tenhamos o Espírito Santo, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Para que tenhamos uma vida debaixo da luz. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Está escrito lá dizendo assim, o Senhor falando, ele diz assim, Yeshua fala, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, e não se pode esconder uma cidade que está edificada no alto monte. Aí ele diz, vós sois a luz do mundo.
Em João 9, versículo 5, ele vai dizer: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ué, mas Yeshua não está mais no mundo. Ele já foi para os céus, está sentado à destra do Deus eterno, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Ele está dizendo, João 9,5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele quer dizer o quê? Quando ele sai, quem vai assumir essa posição de luz? Quem vai ser a luz do mundo? A igreja. Por isso que ele fala lá em Mateus, a igreja, o seu povo, os lavados e remidos. Por isso que ele fala lá em Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. O crente tem que ser luz. Mas como vai ser luz? Ele mandou o Espírito Santo. Ele disse que ia mandar o Espírito Santo para ser o nosso consolador. A igreja tem que ter o Espírito Santo. Igreja, povo de Deus sem o Espírito Santo não pode ser luz. Menorá, a haste do meio, tem que estar cheia de azeite para as lâmpadas, ter combustível para assim elas acenderem as lâmpadas. E outra coisa tremenda aqui, ó, o sacerdote tinha que fazer o papel de limpeza todo dia, ir lá limpar, tirar o pavio que queimou, tirar toda a sujeira que ficou, que do pavio que queima, né, as cinzas, fazer a limpeza com todo cuidado, lâmpada por lâmpada, botar o pavio novo e depois ele botar fogo de novo. Isso que Deus quer dizer para nós, que a vida de comunhão, ela não é só hoje e amanhã nada. A comunhão é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque se não tivermos comunhão com Deus todo dia, a sujeira vai acumular. E sujeira acumulada, a lâmpada se apaga, perde o brilho. Então vocês percebem como é importante as escrituras para nós. É por isso que a própria escritura fala, toda ela é divinamente inspirada. E ela vai mais profundo ainda em dizer, nenhuma profecia das escrituras, nenhum texto das escrituras é de particular interpretação. A interpretação da escritura não é minha, não é de teólogo, não é de bacharel, não é de pastor. A interpretação das escrituras é dela, por isso que se deve ler ela nas prerrogativas dela, no seu contexto original, para que tenhamos a luz do Espírito Santo em nossas vidas e assim podemos estar ouvindo e discernindo a palavra de Deus de maneira correta. Porque como pode um povo não entender a voz do seu pai? Como pode filhos não entender a voz do seu pai? Por quê? Porque é filhos que busca seu próprio caminho, busca o seu próprio conselho, busca a sua própria direção. E aí não vai dar ouvido ao pai. Mas todo filho que prioriza a voz do pai, ele vai acertar com a vontade do pai. Ele vai ser obediente ao pai. Então perceba-se que a menorá tem outra representação, ela é rica. Nós estamos diante de um assunto riquíssimo. Olha a representação da menorá. Ela tem representação dos 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos do Eterno. E aí, você pode estar pensando assim, 7 Espíritos? Então Deus tem 7 Espíritos? O Senhor acabou de falar aí que Deus é só um, certo? É aí que está o problema. Quando nós lermos assim, os 7 Espíritos de Deus, as 7 lâmpadas de Deus, quando a gente lê assim, a mente da gente leva para que campo? O campo de contar, esquecendo que Deus é um. Esses 7 Espíritos aqui não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos aqui quer dizer sobre a atuação de Deus no meio da raça humana. São suas manifestações para se aproximar do homem. Porque ele não tem como ele vir a nós na sua essência, na sua natureza própria, na sua essência gloriosa. Não tem. Lembre-se que Salomão fala que nem os céus
pode conter a sua glória. Nós estamos diante de um Deus que os céus não podem conter ele, que os estratos da terra é o descanso dos seus pés. Então nós estamos diante de um Deus extremamente eterno e maravilhoso, que está além da concepção humana. Por estar além da nossa concepção humana, ele realiza trabalhos para se aproximar de nós. Por isso que é 7 espírito, que quer dizer 7 manifestação para o eterno se aproximar do homem, do ser humano. Então, essas 7 manifestações, essas 7 emanações do eterno, que a escritura dá esse nome 7 espírito, significa o quê? Primeiro, são 7 artes, o assunto é tremendo, irmão. 7 artes. Um dia, a semana tem quanto dia? 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias. Para cada dia, uma lâmpada. Representa os 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações de Deus. Espírito eterno. Espírito de sabedoria. Espírito de entendimento. Quarto, espírito de conselho. Quinto, espírito de força. Sexto, espírito de conhecimento. Sétimo, espírito de temor. E aí eu quero falar para você, meu ouvinte, meus irmãos que estão ouvindo e assistindo esse vídeo. O que adianta o crente ter espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de entendimento, espírito de força, ele ter tudo isso, mas ele não tem a última lâmpada, que é o espírito do temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não adianta o crente ter muita coisa e ele não ter temor. O que está acontecendo no nosso meio é falta de temor. O temor é o princípio de tudo. Para eu ter relacionamento com Deus, eu preciso temer a Ele. Temer em que sentido? Qual é a prerrogativa disso? É temer em obedecê-lo, respeitá-lo, revenerá-lo como um ser que está acima de tudo e de todos, e que eu dependo dele de forma exclusiva e única. Tudo que sou, que tenho, tudo que faço, o ar que respiro, dependo dele. Se ele agora, não precisa ele fazer muito não, se o Eterno parasse o oxigênio do planeta Terra, sabe por quanto tempinho? Uns 30 segundos, não precisa nem 1 minuto. Todo ser humano morre, porque um cérebro não vai aguentar ficar tanto tempo sem oxigênio. O ser humano vai morrer. Então, tudo, até o ar que respiramos, depende dele. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. E aí, eu quero terminar essa palavra com vocês para te mostrar algo muito interessante. E aqui eu fecho a mensagem de hoje. Lembrando você, menorá, que a gente chama de cartiçal. Menorá. 7 hastes, 7 Espíritos de Deus, 7 dias. Tem que estar cheio de azeite. E outra, hein? O azeite tem que ser da primeira prensa. Está escrito lá. O que é primeira prensa? Na linguagem portuguesa a gente chama esse azeite de extra virgem. Um azeite puro, que é tirado da primeira prensa da azeitona. Não pode ser a segunda prensa. Tem que ser azeite da primeira prensa. Por que tem que ser da primeira prensa? Porque ele é puro e ele tem força para manter as lâmpadas acesas com vigor. Por isso que o crente não pode ter vida de mistura. Ele tem que ter só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não interage com outras coisas que não são do Eterno. Por isso que o nome já fala que ele é Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha em vidas que ora serve a Deus e ora não. É por isso que Yeshua falou, não tem como agradar um ao outro, ou a um ou ao outro. Não dá para agradar 2 senhores, não. Os crentes têm que saber a quem ele está agradando, para ele não ter uma vida de mistura. Azeite não pode ter mistura, tem que ser puro da primeira prensa, para poder as lâmpadas ficar acesas no seu vigor.
para iluminar todo o ambiente. Você pode reparar que um crente cheio do Espírito Santo, ele ilumina. Aonde ele chega, se percebe que chegou uma luz, porque ele é cheio do azeite da primeira prensa. E você lembra que primeiro quer dizer o quê? Primeiro é o quê? Primícias. Tudo que é primeiro é de Deus. Por isso que ele fala, Yeshua fala, buscar em primeiro o quê? Em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas. Com Deus tudo é primeiro, nada pode ser segundo. E a gente quer adorar a Deus em tabela, quer adorar a Deus fazendo tabelinha. Deus não aceita isso não. Essa brincadeira com o nome dele, com a palavra dele, e falando que está adorando a Deus, está adorando qualquer outra coisa, menos Deus. Deus é santo, seu nome é Kadosh, Kadosh para todo sempre. E agora, porque eu falei que você quer fechar, todo ser humano, é aqui que eu fecho, todo ser humano é uma menorá do Eterno. Aí tem menorá apagada por aí, porque não conhece o Espírito Santo. Mas você que conhece, não vive uma vida apagada. Você é a menorá do Espírito Santo. Mas eu estou com a vida assim errada. Conserte, Deus te perdoa e vai te encher do azeite do Espírito Santo. Vamos ser a menorá de Deus. Todo ser humano é uma menorá de Deus. E eu vou te provar agora. Vou fechar esse papel para te provar que todos nós somos uma menorá de Deus. O nosso rosto tem essas 7 hastes, essas 7 lâmpadas, mostrando para nós que nós somos a menorá do Eterno. Eu vou tirar o óculos para que você veja o que eu vou fazer. Nós temos 2 ouvidos, aqui ó, 2 lâmpadas. As audições do ser humano é a lâmpada. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que o profeta falou no Vale dos Ossos Secos. Ele diz lá, ouve, ossos secos, a palavra do Eterno. Ó, menorá, audição, 2 audição, 2 lâmpadas. Nós temos mais 2 lâmpadas, ó, os olhos. São as 2 lâmpadas. Inclusive, Yeshua fala que os olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal. Todo o teu corpo vai estar em trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo será bom. Ó, então nós temos 2 menorá, audição, 2. Mais 2. Nossos olhos, 4. Temos mais 2, nossa narina, são 2 narinas, ó, um lado do outro, 2 narinas, onde nós sentimos o cheiro, o olfato, né, que cheiramos as coisas. Nós precisamos cheirar o perfume de Deus, o perfume do Espírito Santo, o perfume do azeite. Inclusive os azeites eram trabalhados com aromas perfumados. Está lá na passagem de Moshe, lá onde nós estamos lendo, só você ir lá. Então o azeite tem que perfumar, e o crente tem que sentir o quê? O perfume de Deus, e não o perfume do pecado. O pecado cheira mal, nós precisamos cheirar as coisas que são do alto. Então, ó, 2 lâmpadas, ó, 2, audição, 2 vistas, visões, 4, 2, narina, 6, e a menorá central, a boca. A boca é a menorá do centro. A boca é que a palavra de Deus diz que a língua, se ela for mal usada, se ela for uma língua usada com sentidos malignos, ruim, ela vai o quê? Incendiar uma floresta. Mas uma língua bem usada, uma língua que louva, uma língua que adora, uma língua que bendiz, uma boca que profere coisas santas, vai trazer vida, porque a boca fala
ou coisas boas ou coisas ruins? Como é que você está usando essa menorá, a menorá da fala, a boca, a língua? Como está usando ela? É preciso ela ser o quê? Uma menorá que tenha luz e não uma menorá em trevas. Então você percebe que nós temos 7 lâmpadas no rosto, 2 audição, 2 vistas, visões, 2 narinas e a boca, que é o uso da fala. É com a boca que a gente glorifica o Eterno. E o Senhor nos diz, a sua palavra nos diz, que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. A boca que glorifica a Deus não pode ser a boca que maldiz. A boca que fala das coisas de Deus não pode ser uma boca que fala coisas levianas, maléficas, perversas. Não, nós devemos usar a nossa boca para bendizer o Eterno e causar bem ao nosso semelhante. Então você vê, e a divisória, ó, lado direito e esquerdo. Ó, vamos terminar agora, ó, o lado direito, ó. Aqui, ó, a face tem lado de esquerdo, lado direito. Sua face do lado direito, ó, uma audição, uma menorá, uma vista, outra menorá e no caso aqui já é outra a lâmpada aqui, no caso ouvido, visão, e aqui a outra narina. Então você tem de um lado direito 1, 2, 3, lado esquerdo a mesma coisa, audição, visão e a parte que completa o lado direito, que é o outro braço, que é a parte do olfato, que é a outra narina. Então você vê que a menorá tem 2 partes, direita e esquerda, e o teu rosto é dividido no meio, direito e esquerdo, e no centro a boca, a haste do meio, a menorá do meio. O Eterno te abençoe, o Eterno possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, no nome do seu Mashiach e Yeshua, hoje e sempre. Amém.